Queridos irmãos, quero falar um pouquinho hoje sobre discipulado. Primeira Coríntios, capítulo 4. Nós vamos falar um pouco sobre discipulado. Os irmãos estão comigo aqui, amém? Glória a Deus. Deixa eu me organizar aqui, que eu ainda estou com os papeizinhos aí. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, Paulo vai nos dar algumas orientações. Eu queria ler esse texto e depois nós orarmos juntos, amém? Feche seus olhos, a princípio. Feche seus olhos. Pai, a Tua palavra ela vai ser lida nesse momento. E a Tua palavra, por si só, ela tem poder para curar, poder para libertar, poder para nos levar a um outro nível, Senhor. Hoje nós queremos sair de um nível raso. Se nós estamos vivendo isso, nós queremos ir para um nível mais profundo na Tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, que o Senhor possa nos dar direção, que o Teu Espírito possa nos usar nessa noite, de maneira, Senhor, que a semente que vai ser lançada, ela caia em terreno bom e dê fruto a 30, e dê fruto a 60 e a 100 por um. Espírito Santo, nós repreendemos agora todo tipo, Senhor, de investida maligna, tentando impedir que esse irmão, que essa irmã receba, Pai, desta palavra. Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor prepare os nossos corações e nos dê corações ensináveis, corações, Deus, abertos, Senhor, dispostos, Senhor, a ouvir a Tua palavra e ser como homem prudente, Senhor, que ouve a Tua palavra e a pratica, Senhor. Pai, é isso que nós oramos, Senhor, te engrandecemos, exaltamos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Eu queria que você desse salva de palmas ao Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Os irmãos estão muito quietos. Você pode dar um glória a Deus bem alto, bem forte ao Senhor, amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque ainda que tivesseis 10 mil em Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Em outra tradução vai dizer assim: porque ainda que tivesse 10 mil aios, aqui aios é tutores, 10 mil tutores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo, em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, aqui sejais meus imitadores. Eu quero falar um pouquinho sobre o discipulado, irmãos, como um caminho para o crescimento. E eu estou falando isso agora com muita alegria, porque ser cuidado por alguém, receber discipulado, é a melhor ferramenta, e eu tenho entendido isso há muito tempo, para o crescimento da igreja, para o crescimento pessoal, para o avanço do reino de Deus, para que nós possamos sair de um nível raso de vida espiritual e irmos para um nível mais profundo em Deus. Paulo, ele dá uma admoestação à igreja de Corinto, e ele fala o seguinte: olha, vocês têm muitos tutores, mas poucos pais espirituais, poucos discipuladores, porque aqui Paulo está falando no sentido de alguém que entrega a sua vida, que investe o tempo dela em ensinar e investe na vida
objetivo final do discipulado, da caminhada cristã e do Evangelho é de que as pessoas se pareçam com Cristo. Amém? Que as pessoas se pareçam com Cristo. Nós estamos batendo nessa tecla aqui, semana após semana, que nós estamos aqui reunidos e o propósito da igreja, a igreja que é vencedora, a igreja que cumpre o propósito, é a igreja que consegue no final da sua caminhada formar na pessoa, ou durante essa caminhada formar na pessoa o caráter de Cristo, a imagem de Cristo, que as pessoas possam olhar para mim e para você e possam ver em nós o caráter de Cristo, a imagem dele. Por isso nós somos conhecidos como cristãos, pequenos cristos. Nós estamos imitando a Cristo, sendo discípulos dele, como discípulos dele. Por isso que em 1 Coríntios 4, do 15 ao 16, Paulo dá essa exortação a Coríntios, aos Coríntios: olha, a questão é que vocês têm muitos doutores, muitos tutores, muitas pessoas, sabe, que tratam a vida das pessoas como simplesmente um objeto, mas falta para vocês pais espirituais, falta para vocês pessoas que paguem o preço e investir na vida da outra pessoa, que paguem o preço para discipular essas pessoas, para ensinarem elas a serem como Cristo. Em Mateus 28, do versículo 18 em diante, voltando algumas páginas da sua Bíblia aí, você vai ver que em Mateus 28 Jesus deixou para nós um mandamento. Mateus 28, 18 diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é dado todo o poder no céu e na terra, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de Jesus é o seguinte: se nós estivermos ensinando as nações, ensinando as pessoas aquilo que Ele ensinou, a promessa dele é que Ele estaria conosco até o final das nossas vidas, até, como Ele diz aqui, até a consumação dos séculos. Então nosso objetivo aqui é ensinar as pessoas aquilo que Cristo tem ensinado, aquilo que Cristo ensinou, aquilo que nós temos entendido pela palavra de Cristo, pelo Evangelho dele. Paulo diz que, olha, eu tenho formado as pessoas no Evangelho. Então por isso que nós estamos preocupados em ensinar as pessoas a palavra, em dar cursos para elas ensinando a palavra, porque se nós estivermos ensinando a palavra, os ensinamentos de Jesus às pessoas, elas serão pessoas melhores, elas serão discípulos de Cristo. E quando vier vento de doutrina, e quando vier ensinamentos que são ensinamentos humanos, elas vão poder julgar pela palavra e dizer: não, isso não foi o que Cristo me ensinou, isso não foi o que Cristo ensinou à sua igreja, não foi esse o caminho que Cristo nos mostrou. Então o objetivo nosso tem que ser o de formar, assim como Paulo fez com seus discípulos, o caráter de Cristo nos discípulos. O discipulado de Cristo, ele mexe no caráter. Por isso que quando Jesus ele vai dar um exemplo da videira e falando que o pai é o agricultor, ele diz o seguinte: olha, aquele que dá fruto, eu podo, para que dê mais fruto. O discipulado, o podar é isso, é você tirar galhos que estão minando, tirando, roubando a energia, puxando alimento desnecessário que não tem dado fruto, para que a pessoa possa dar mais fruto. Então quando o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador, ele mexe na sua vida de maneira a te confrontar pela palavra, de maneira a te desafiar dentro da palavra, a você mudar uma situação na sua vida, ou um desvio de caráter, na realidade ele está te podando para que você possa dar mais
de Cristo é um discipulado que tira a pessoa do raso e que leva ela à profundidade, para um nível mais profundo em Deus. Por isso que em Ezequiel 47, quando Ezequiel tem uma visão, no capítulo 47, é interessante, porque ele vê a água saindo do templo, das portas do templo, e ali em Ezequiel 47, eu queria ler com vocês esse texto. Nós podemos observar que existem algumas etapas que Ezequiel, na visão dele, ele teve que passar, e que nós, como discípulos de Cristo, nós também passamos. Em Ezequiel 47, eu vou ler do 1 em diante, apesar que eu marquei ali, até do 1 em diante ali, glória a Deus. Diz assim a palavra: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram as águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, depois a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam as águas desde a banda da direita. Versículo 3: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar andando. É interessante isso, porque esse exemplo de Ezequiel aqui nos fala da nossa vida com Deus, ou da nossa vida e como é o nosso caminhar com Jesus, como que deve ser o nosso crescimento em Deus. Ele é por etapas, e nós vamos gastar a nossa vida toda caminhando com Deus e aprendendo, e nós devemos a cada dia nos aprofundar em Deus. O primeiro nível que Ezequiel fala aqui é o nível dos tornozelos, dos pés. Quando nós entramos na caminhada cristã, é a primeira coisa que nós precisamos, e somos tocados por Deus. Nós somos desafiados a mudar a nossa caminhada, a mudar o nosso andar, por onde nós estamos pisando, o caminho que nós estamos trilhando, às vezes caminhos de morte, caminhos que estão levando à destruição. E quando nós aceitamos a Cristo, o primeiro desafio de Jesus para nós é mudar como nós estamos andando, mudar o nosso modo de andar, por onde nós pisamos, o caminho que nós estamos trilhando. Esse é o desafio, porque o caminho do Senhor para nós pode ser um caminho estreito, mas ele leva à salvação, ele leva à vida eterna. Porém, os caminhos que o mundo nos propõe são caminhos largos que levam à perdição. Então, a primeira parte que Jesus precisa e nos toca é no modo de andar. Nós não podemos declararmos que somos discípulos de Cristo se nós continuamos caminhando da mesma forma, se nós continuamos andando nos mesmos lugares. Eu não quero dizer aqui sobre você se converter e ter que mudar da rua que você mora, não é isso simplesmente. Eu estou falando, por exemplo, que aquela pessoa que se convertia e que o caminho dele era o bar, agora a vida dele é outra, agora não é mais de caminhar para o bar. Você está entendendo isso? Se o caminho dele era dentro da prostituição, das drogas, do vício, agora não é mais o caminho, porque agora eu sou discípulo de Cristo, e eu tomei uma decisão na minha vida de me converter, mudar a direção, mudar a rota que eu estava. Se eu estava caminhando em direção à perdição, ao abismo,
caminho. Eu não sei se eu dei um texto para você, Efésios capítulo 4, versículo 17. Adianta para mim aí, mais um clique para mim, por favor. Olha o que ele fala ali. Volta um pouquinho, para frente, desculpa, para frente. Mais um, isso. Ou melhor, deixa eu ler aqui. Mais um toque para frente. Os dois juntos. Os dois juntos, desculpa, verdade. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Aí adianta. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Então aquele que caminha com Cristo, aquele que foi tocado pelas águas do Senhor, que agora se declara discípulo de Cristo, a primeira coisa que ele é tocado é: do modo que eu andava, agora não ando mais. Por isso que a Bíblia diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Eu estava ontem sendo discipulado pelo pastor Marcos, e ele na mesa, nós sentados, e ele comentou algo, e eu falei: Deus, isso é verdade. De manhã eu tinha conversado com a Dani algo com ela sobre essa questão, e à noite ele veio me confirmar. Eu estava falando para a Dani de manhã, eu falei: Dani, a visão que nós temos vivido é algo desafiador, porque ele faz com que a pessoa ela saia da comodidade. Nós não aceitamos, nós não entendemos o porquê, como que pode. Isso aqui não é um julgamento. Isso aqui não é um julgamento, é uma indignação nossa. Como que pode, por exemplo, um filho de pastor, ele está desviado e envolvido com as drogas, e as pessoas acharem isso que é algo normal? Como que pode uma filha de pastor estar desviado e achar que isso é normal dentro do Evangelho? Sendo que a casa nossa é o primeiro lugar que nós devemos ministrar. A casa nossa é o primeiro, a nossa célula mátria é a nossa casa, a nossa família. E eu estava falando isso para Dani, não era julgando nenhum pastor. Talvez alguém possa olhar e falar assim: sua filha ainda é pequena, mas a Bíblia diz que nós vamos ensinar no caminho, e quando ela crescer ela não vai se desviar dele. Mas o que eu estou falando? Estou tentando falar sobre a pessoa vive uma vida de aparência. Hoje na igreja ela é uma coisa, no prédio da igreja ela é uma coisa, e em casa ela é outra. E elas conseguem perder os filhos dela estando na frente deles dentro de casa, e eles não conseguem observar e ver que os filhos dentro de casa precisam de discipulado, precisam ser cuidados. Você está entendendo isso? E eu estava falando para a Dani, falei: Dani, como que pode? Porque a nossa visão trabalha com cuidar da família, com discipular o casal, com, sabe, investir, com não aceitar que o diabo se irane dentro da casa das pessoas. Eu conversei isso com ela de manhã. À noite eu discipulado, de madrugada na verdade, no discipulado, o pastor Marcos falou assim: essa visão, ela é implacável com isso. Ela é muito justa, ela é muito séria, e as pessoas não conseguem permanecer na situação que estão, porque ou elas se despertam para mudar, ou senão elas não conseguem suportar de permanecer. Porque nós falamos toda semana: homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulher, respeite e honre o teu marido. Menino, honre o teu pai e tua mãe. Toda semana nós batemos em cima disso, porque nós sabemos que a família é a base. É a base. A base para que a igreja seja estruturada. A igreja é uma grande família. Agora, como que eu posso governar a igreja se a minha casa não é bem governada? Você está entendendo isso? Por isso que nós estamos ficando discipulados, nós estamos nos colocando à disposição para sermos tratados. Porque homens e mulheres de Deus tratados, sarados, eles estão aptos para curar e sarar outras pessoas. Eles estão aptos para dar testemunho de vida.
para que as pessoas olhem e falem assim: eu quero minha família também restaurada como a deles. Esse é o objetivo. Então, o primeiro ponto que Jesus precisa nos tocar, e por isso que o discipulado é tão importante, porque o discipulador, ou o discipulado, ele vai te levar a você mudar a sua caminhada, a como você caminha, de que jeito você caminha, com quem você caminha. Por isso que Paulo exorta e diz: olha, eles estão entenebrecidos nas suas opiniões. As pessoas estão caminhando assim. Eu mando a minha vida, eu governo a minha vida e faço do jeito que eu quiser, e não aceito orientação. Esse é o primeiro ponto. O segundo, versículo 4 de Ezequiel diz que ele mediu mais 10.000 côvados. E me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Os joelhos, irmãos, fala da força do nosso corpo, de nos colocarmos à disposição de servir ao Senhor. O primeiro ponto, então, é Deus mudar a nossa história, onde nós caminhávamos. Então nós precisamos mudar. O segundo, se nós estamos trilhando o caminhado de Cristo, é o de nos rendermos, porque joelhos fala de nos rendermos ao governo de Cristo, ao governo de Cristo, as ordens dele, a palavra dele. Então tem muita gente que até teve uma vida transformada, até teve uma mudança de vida, que agora ele deixou de beber, ele deixou de fumar, mas ele não quer colocar a vida dele diante do governo de Cristo, de acordar de manhã e se ajoelhar e falar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Você é um jovem solteiro? Senhor, a sua vontade é essa mesmo para a minha vida? Esse é o tempo de eu me relacionar? Essa é a pessoa que o Senhor separou para mim? Então muitas pessoas, elas não querem se colocar debaixo do governo de Cristo, debaixo do governo dele. Por isso que Ezequiel diz que ele caminhou até um certo ponto, e agora ele precisava, as águas deram nos seus joelhos. Não dá para partir daí para frente, para um nível mais profundo em Deus. Por isso que tem pessoas que no discipulado parou aí, porque quando chega ao ponto dela confiar em Deus, dela entregar a vida dela no governo de Cristo, elas param. Elas aceitam até a mudança, elas entendem e acham que foi bom para elas a mudança, mas quando fala de entregar toda a sua vida e o governo da sua vida a Cristo, elas resistem. Pastor, é impossível alguém que mudou de vida e ela não entregar a vida, o governo da vida dela. É possível, irmãos, é possível. A pessoa vem para a igreja, ela vem domingo para a igreja, ela é uma pessoa boa, é uma pessoa que vem aqui, senta, que canta louvor, ela para de mentir, ela para de, sabe? Só quando se fala de entregar o governo diante de Cristo, a sua vida diante de Cristo, para o governo dele, significa olhar para ele e falar: Senhor, a partir de agora o Senhor é Senhor da minha vida. Qual é a tua vontade para mim? O que o Senhor quer de mim? A partir de agora, Senhor, me guia, faz a tua vontade sobre mim. Certa vez Pedro, sendo pressionado por Jesus, foi questionado, falando assim, Jesus perguntou para ele: Pedro, você me ama? E Pedro disse assim: Senhor, eu te amo. E por 3 vezes Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Na terceira vez a Bíblia diz que Pedro ficou triste. E todas as respostas de Pedro assim: Senhor. Então Jesus disse: então cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhinhas. Na terceira vez ele fica triste. E ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus viu que ele ficou triste, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. E Jesus estava querendo saber onde estava o coração de Pedro. E aí Pedro fala assim: então, cuida dos meus cordeirinhos. E aí Jesus fala para ele: olha, quando você era mais moço, você andava e fazia o que você queria, mas vai chegar um tempo que você vai ser conduzido.
Sabe o que Cristo estava dizendo para Pedro? Fala: Pedro, a sua vida não vai ser mais sua. Quando você era mais moço, fazendo do jeito da sua vontade, do jeito que você queria, mas a partir de agora, não vai ser mais, Pedro. Agora você vai ser conduzido. E tem irmãos nessa noite aqui que precisam disso, estão precisando de olhar para Cristo e falar: Senhor, as coisas não estão dando certo para mim, porque talvez eu tenha relutado com o Senhor e tenho tentado fazer conforme a minha vontade. Talvez eu tenha resistido ao teu governo e à tua vontade para a minha vida, mas a partir de hoje eu estou entregando a minha vida realmente diante do Senhor, para estar debaixo do centro da sua vontade. Então, Espírito, agora me leva, me conduz e fala, e faz do jeito que o Senhor quer na minha vida. Entregar o governo e a vida diante do Senhor significa estar rendido à vontade dEle. Só discípulos, só pessoas que tiveram a sua vida anteriormente transformadas e que desejam ir mais fundo em Deus é que aceitam receber esse governo dele, que aceitam ter a sua vida totalmente governada pelo Espírito, de maneira que quando você passar por lutas, por provas, por dificuldades, você vai olhar e falar: Senhor, eu sei que a minha vida está diante do Senhor, eu sei que a minha vida é governada pelo Senhor, e aquilo que eu estou passando é o Senhor que está me fazendo passar, porque o Senhor tem um propósito maior, um objetivo maior para mim. O Senhor está me levando para esse nível, porque o Senhor, a minha vida está debaixo do teu governo. Então, se até agora eu não conheci ninguém para casar, eu não preciso ficar desorientado, eu não preciso ficar frustrado, porque a minha vida está no governo de Cristo. Você está entendendo isso? Se até agora as coisas ainda não funcionaram, Senhor, mas eu entreguei a minha vida no teu governo, eu não vou ficar reclamando, porque a minha vida está debaixo do governo do Senhor. Esse é o segundo nível. Nós não podemos passar para um outro nível se nós nos rendermos diante de Cristo e do seu governo. A parte B do versículo 4 de Ezequiel diz assim: e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e agora as águas davam nos lombos. Nós falamos muito de crescimento aqui na igreja, crescimento, e temos desafiado os irmãos a darem frutos. E às vezes os irmãos não entendem o porquê que nós desafiamos tantos irmãos a darem frutos, a ganharem almas. Porque esse foi o último, foi o mandamento de Jesus para nós: ir e fazer discípulos, ir de pregar o Evangelho. Se você for olhar bem, a Bíblia toda e o Novo Testamento, Jesus está treinando 12 para que eles conquistem, para que eles gerem filhos espirituais, para que eles façam outros discípulos. E é interessante isso, e eu sempre testemunho isso, porque eu falo para os irmãos: uma pessoa que ela não ganha ninguém para Cristo, ela está estéril espiritualmente. E toda a esterilidade da Bíblia ela é tida como maldição. Nós falamos no domingo passado sobre isso. Nós precisamos urgentemente entrar no desespero santo, o desespero de Ana, por gerar filhos para Deus. As águas aqui agora elas tocam nos lombos. E eu me lembro quando eu ministrei essa palavra para um grupo menor, uma oração aqui, eu falei para os irmãos, falei assim: olha, fala do ventre, as águas de Deus, sabe, nós precisamos ser curados no nosso ventre. E quando eu falo de ventre, independente de ser homem ou mulher, eu estou falando de algo espiritual. Nós precisamos gerar filhos para Deus. O clamor por Deus é por almas. Você acha que Deus está preocupado com carro? Você acha que Deus está preocupado com casa ou com prédio? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata.
Tijolo então passa longe. O que vai entrar lá no céu, a Bíblia diz, é uma multidão de pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Discípulos, a imagem de Cristo. Se a porta lá no céu, se existe alguma porta no céu, e se essa porta no céu tem algum formato, o formato é o de Cristo. Ninguém vai entrar para o céu sem ter a forma dele. Ninguém vai ir para o céu sem ter um formato, ter o caráter de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui aprendendo a palavra, para que nós possamos ser formatados à imagem de Cristo, à semelhança dele. Nós precisamos ser sarados em nossos ventres espirituais, a ponto de nós gerarmos discípulos para Cristo. Então a ideia não é de você estar aqui sentado todo domingo, mas de que você seja desatado aqui para gerar filhos para Deus, de maneira que a sua caminhada ela foi tão transformada, e seus vizinhos, amigos, colegas, parentes possam olhar para você e falar assim: quem era ele, quem era ela? Olha como ele andava, olha como ela andava, mas agora ele está diferente. E de maneira de você entregar o governo da sua vida de tal maneira a Cristo, que você pode ir para um novo nível agora, e agora ser curado no seu ventre espiritual, e você vai surpreender, porque você vai gerar filhos para Cristo, discípulos para Cristo, homens e mulheres que vão entrar nos céus, e que quando se convertem aqui, a Bíblia diz que lá no céu eles fazem festa, os anjos fazem festa. Nós precisamos ser curados, e o discipulado nos leva para isso. Por quê? Porque as pessoas são tão desafiadas, porque as pessoas estão sentadas nos bancos dos prédios de igreja, e nós nos especializamos nisso, nos especializamos em fabricar, se é possível dizer isso, pessoas convertidas, mas não em pessoas férteis que gerem outros. Então elas se convertem e elas sentam no banco, e elas são como um crente 3S, salvos, sentados e satisfeitos, e elas não querem gerar filhos para Deus, porque gerar filho nos leva a ter incômodo. Eu não sei quantos aqui são pais, mas quando você tem filho, alegra a sua vida, mas junto com os filhos vem trabalho, junto com os filhos vem responsabilidade, não é isso? Junto com os filhos, você agora não dorme mais tranquilo, porque agora você vive com os seus filhos, não é assim? Eu estava vendo o pastor Marcos ontem lá, 3 horas da manhã, o pastor Marcos abrindo a casa dele para receber eu e a Dani. Podia estar dormindo, podia estar com a família dele numa boa, assistindo um filme, ou simplesmente dormindo, abrindo a casa deles para receber, sabe, para discipular pessoas, mas se nós não estivermos dispostos a isso, como que nós seremos sarados no nosso ventre? Como que nós geraremos filhos espirituais? Ontem eu estava lá, hoje eu estava almoçando com o Vitor e com a Raíssa em casa. Ô glória! Aleluia! Sentado com eles, e aí acaba o almoço e vamos para o discipulado, e vamos explicar o porquê, vamos explicar qual é o objetivo, por que a gente pega tanto no pé. Nós estamos gerando filhos espirituais, e vai ter incômodo. Tem irmãos que não quer ter mais incômodo, não quer ter mais incômodo. A nossa sociedade, ela tem vivido assim. Você vê que os pais e mães, na sua maioria agora, os homens e mulheres, eles querem ter no máximo um filho, no máximo. Por quê? Porque filho, para eles, é resultado de trabalho, significa o quê? Trabalho, cansaço. Mas a Bíblia nos chamou para gerarmos discípulos para o Senhor. Você entendeu? A Bíblia nos chamou para gerarmos para eles discípulos.
Por isso tem irmãos que ficam incomodados, porque os irmãos não estão gerando, e nós começamos a cutucar: irmão, por que você não está gerando? Tem alguma coisa errada. Porque nós brincamos aqui, dizemos o quê? Que a ovelha sadia, ela dá cria. Ninguém precisa chegar lá na ovelha sadia e falar: não, você tem que gerar filhos aí. Não, a ovelha sadia por si só, ela gera filhos, gera as outras ovelhas. Então, se a ovelha não está gerando filhos, algum problema está. Nós falamos no domingo passado aqui, né? Ou ela está estressada demais, ou ela está traumatizada demais. Ou a ovelha apanhou muito. Por isso tem irmãos que pararam de dar fruto, porque apanhou demais. Apanhou da vida, apanhou de pastor, apanhou de, sabe? E aí parou de gerar. Outras não tem paz, não tem tranquilidade para gerar. Então está muito preocupado com as coisas da vida, em ganhar dinheiro, em conquistar coisas, e esquece que elas estão aqui para gerar filhos espirituais. Por isso que no Salmo 127, as pessoas, eu acho que quando eles leem a Bíblia, eles não percebem a riqueza que há. No Salmo 127, olha o que a Bíblia diz. Se você está preocupado demais com as coisas da sua vida, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, verso 1. Verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer um pão de dores, pois assim dá a eles aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Sabe qual que é o nosso galardão? A Bíblia não diz aqui que a nossa casa é o nosso galardão. A Bíblia não diz aqui que o nosso dinheiro é o nosso galardão. A Bíblia diz que os nossos filhos são os nossos galardão. E ele continua dizendo ainda mais: eles são como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. A Bíblia diz que os nossos filhos, eles são como flecha. Eles são como flecha. Aqui que eu vejo a diferença do que é o discipulado e do que é a manipulação. Aqui que eu vejo a diferença do que é o discipulado e do que é a manipulação. Por que muitas pessoas têm medo de discipulado? Porque as pessoas acham que discipulado é manipulação. É pessoa querendo mexer na minha vida, é pessoa querendo tomar conta da minha vida, é pessoas que estão querendo me manipular, então pessoas estão querendo, não estão querendo me dar espaço para me ser livre. Elas acham que discipulado é isso, mas discipulado é o contrário. Os filhos espirituais, eles são como flechas, e as flechas não servem para ficar na mão. Flechas servem para ser lançadas e irem mais longe do que a gente. Os nossos filhos espirituais vão chegar a lugares em que nós não chegamos. Os seus discípulos, os meus discípulos, eles vão ir mais longe do que nós. Não é manipulação, pelo contrário, é capacitar a pessoa para que ela possa voar mais longe do que nós voamos. Eu vou ter discípulos que vão ser homens melhores do que eu, que vão ser casais melhores do que nós fomos, que vão alcançar muito mais do que nós, porque eles são como flechas na mão do arqueiro. Assim são os filhos, eles vão mais longe do que a gente. Os meus filhos vão mais longe que eu, meus filhos naturais. Aquilo que eu não consegui fazer, eles vão conseguir fazer, porque o tempo que eu perdi aprontando e fazendo um monte de coisa errada, eles estão sendo edificados no Senhor, eles vão mais longe do que eu. Os filhos espirituais também são assim. Tudo que eu errei na minha caminhada cristã, os meus discípulos não precisam errar. Todo o tempo que eu gastei dando cabeçada, dando burro em ponta de faca, os meus discípulos não precisam. Por isso que a gente trabalha e fala da corte, é algo tão lindo. Eu estava explicando isso para os irmãos. Falei: irmãos, a corte é para te guardar. A corte é para te guardar, para te levar a ir para um nível mais alto de relacionamento, que eu e a Dani não tivemos, que
que o pastor Marcelo e a pastora Gessilene não tiveram, mas que você está tendo a oportunidade de ter. Então abraça isso, não é manipulação. Esse é o terceiro nível, o nível em que nós começamos a gerar para Cristo, nós começamos a gerar filhos espirituais. E o último nível, Ezequiel 47, versículo 5: e mediu mais 1000, e era como um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Esse é o nível em que Deus quer nos levar. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Versículo 8, mais adiante, ele vai continuar falando, ele fala assim: então me disse, estas águas saem para a região oriental, desde a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar sararão as águas. Você sendo sarado, você gerando discípulos, você tendo um novo caminhar, tendo a sua vida debaixo do governo de Cristo, gerando discípulos, por onde quer que você passar, você vai sarar. Você vai sarar pessoas. Por isso que líderes curados, líderes sarados, eles saram outras pessoas. Então nós somos curados para curar outras pessoas. Você está entendendo isso? Isso é tremendo, porque as pessoas às vezes não entendem a importância do discipulado, e por isso que elas querem permanecer e permanecem, infelizmente, no raso. A Bíblia diz que nós precisamos crescer em tudo. Por isso, nessa noite, eu quero desafiar você a entender claramente que Deus, Ele não quer que você viva um nível raso de vida. O Senhor quer te levar a um outro nível. Chegou o tempo, se parou, acabou o tempo de você ficar sentado no seu banco aí só escutando o pastor pregar. Chegou o tempo de você parar de ficar aí sentado e olhando assim: eu vou esperar quando a situação estiver melhor, aí eu vou entrar nessa batalha. Se a questão hoje é mudança de vida, então faça um voto com Deus, faça uma aliança com Deus hoje. Fala: Senhor, olha, eu preciso mudar. Aonde eu caminho, o jeito que eu caminho, ainda não é o que te agrada. Então a partir de hoje, Senhor, eu vou caminhar, vou fazer um novo trilho, vou tomar uma direção diferente para a minha vida. Eu vou ter mudança agora no meu caminhar. Aquele que roubava não roube mais. Você está entendendo? Tem uma mudança de vida. Ah, se eu falava palavrão, se eu vivia, sabe, de qualquer maneira. Eu fiquei abismado essa semana. Eu trabalho fora, fui na casa de uma irmã, e eu fiquei indignado. Ele falou: Cássio, cuidado que você fala agora que eu estou gravando, então eu não vou falar o nome de ninguém, mas eu fiquei admirado, para não dizer aterrorizado, de você ir na casa de um crente, e você vê a pessoa dentro de 5 minutos, a briga não foi comigo, mas foi com uma outra pessoa, de você ver uma pessoa que está dando glória a Deus dentro de 1 minuto, e dentro de 2 minutos depois, a pessoa fala tanto palavrão que eu nunca ouvi na minha vida, nem quando eu era do mundo. Nem quando eu era do mundo eu tinha escutado palavrão naquele nível. E dentro de 2 minutos a pessoa se transformar. E eu fiquei olhando para aquilo, eu falei para a Dani, Dani, como que pode? Que absurdo! Independente de você estar nervoso ou não, você é cristão, você é crente, você é discípulo de Cristo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que eu posso mirar, é só não pecar então. Mas será que alguém que fala tanto tipo de palavrão parte para cima de alguém na agressão, será que ela não está pecando? A pessoa quer me dar desculpa dizendo que não, eu posso irar, porque a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Sabe, em vez de você pegar esse versículo como base para a sua vida, por que você não pega um versículo que diz assim: olha, entre vós
que haja palavras de amor, que haja palavras com hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor. Por que a pessoa só pega um trecho lá pela metade e ele quer aplicar como verdade para a vida dela? Por que ele não pega quando Jesus fala assim, ó, o que falaram para você, aquele que te amaldiçoou, então amaldiçoou ele, mas eu vos digo, em verdade vos digo, que aquele que foi amaldiçoado, que te amaldiçoou, abençoe ele. Por que você não vive isso? Porque esse é o discípulo de Cristo. Esse é aquele que assume a identidade de Cristo, que pode ser considerado o seu discípulo dele. Então nessa noite faça um compromisso com Deus de mudar. Se você não está caminhando da maneira certa, fala, Senhor, a partir de hoje eu vou caminhar. A partir de hoje eu vou mudar os meus hábitos, vou mudar o meu modo de falar. Eu não vou ser mais conformado à maneira do mundo. Por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo. Você está entendendo? Renove a sua mente hoje, pela palavra. Fala, Senhor, eu não posso ser um cristão dessa maneira. Eu não posso mais viver no raso. Eu não posso mais viver no raso. Se de repente você tem um chamado para a sua vida, e Deus te chamou, e Ele está te chamando hoje de novo. Se você tem um chamado na sua vida e você tem resistido ao governo dEle, Deus te chamou, Ele te chamou, mas você tem resistido à direção dEle, ao governo dEle, não tem sido obrado. O Senhor está te chamando hoje de novo. Você me ama, então cuida dos meus cordeirinhos. Ele está te chamando de novo. É para ir para um nível mais profundo, para que você gere filhos espirituais para Ele. Aleluia. Para que você vá para um lugar tão profundo, do quais não dá para se caminhar mais. Agora é mergulhando, é nadando nele. O Senhor quer fluir na sua vida. Amém. Você pode ficar de pé? Eu quero orar por você. Quero orar por você. Senhor, coloca a mão no seu coração, ora no Senhor nesse momento. Leva-me à tua glória. Você pode pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ir para um novo nível. Leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos.
ser curado na sua caminhada, a entregar a sua vida e o governo de Cristo, diante de Cristo, a gerar filhos para o Senhor, de maneira a você transbordar e sarar pessoas por onde quer que você passe. Mas é impossível isso acontecer sem cuidado, sem discipulado, sem nós sermos tratados e abrirmos para sermos tratados. Jesus discipulou 12 discípulos, 12 homens. E esses homens sarados, com exceção de Judas, esses homens transformados, eles mudaram a história, derrubaram impérios e trouxe a mensagem até hoje. Se nós ouvimos a mensagem, foi por causa desses 12 homens. Deus quer usar a tua vida também. Nós somos os discípulos chamados por Jesus nesse tempo para derrubar impérios, para anunciar a palavra, de maneira que essa palavra chegue a pessoas que ainda não ouviram, que estão com as vidas destruídas. Pai, nós clamamos nesse momento, colocamos diante do Senhor as nossas vidas e declaramos, Pai, se levantarão muitos discípulos nesse lugar, muitos discípulos nesse lugar, que vão impactar esse bairro. Nós oramos por esse bairro, nós oramos pelas famílias ao redor, nós oramos pelas igrejas ao redor, pelos pastores ao redor. Senhor, eu oro em especial pelo pastor Marcos, pelo pastor André. Senhor, visita eles nesse momento, Senhor, enchendo eles a cada dia de autoridade, de unção. O apóstolo França, Senhor, guarda ele, guarda a vida dele, enche ele, Deus, com o teu Santo Espírito, Senhor. Oh, Espírito Santo, Pai, nós clamamos nesse momento, te pedimos, Deus, que nós possamos ser as testemunhas do Senhor, os discípulos do Senhor, que dê impacto, traga impacto para essa geração, que marque essa geração, que conquiste ela para a glória do teu nome, Senhor. É isso que nós oramos.